2024, uma prova para magistratura do TJ de Santa Catarina, tem a seguinte situação hipotética. A Maria praticou um crime de lesão corporal leve contra a Aline, sendo o caso encaminhado de imediato ao Juizado Especial Criminal. Na audiência preliminar, que ocorreu 3 meses após o fato, não houve composição civil dos danos e a ofendida Aline não exerceu o direito de representação verbal. Então, diante desse cenário, é correto afirmar o quê? Letra A. Deverá extinguir o feito sem exame do mérito, por ter ocorrido a decadência do direito de representação. Letra B de bola, deverá extinguir o feito sem exame do mérito, em razão da caracterização do perdão tácito da ofendida. Letra C, deverá extinguir o feito sem exame de mérito, em razão da renúncia expressa ao direito de representação. Letra D de dado, não deverá extinguir o feito, devendo o Ministério Público oferecer acordo de não persecução penal a Maria. E letra E, não deverá extinguir o feito, pois a representação poderá ser exercida dentro do prazo de 6 meses da data em que a Aline soube quem foi o autor do crime. Nós temos aqui um primeiro aspecto importante, que é um crime de lesão corporal leve, e não está no contexto da Maria da Penha, né? Então, são aí 2 mulheres, a autora e a vítima, uma lesão corporal leve, que nos termos do artigo 88 da Lei 9.099, determina que esse crime, então, é de ação penal pública condicionada à representação. Já tem algumas alternativas ali que inicialmente já dá para a gente eliminar, porque dizem respeito a institutos que não são aplicáveis na ação penal pública, que são aplicáveis na ação penal privada. Então, como o nosso caso hipotético traz um crime de ação penal pública condicionada à representação, a gente já elimina aqui da nossa resposta tanto a letra B de bola, porque o perdão é instituto da ação penal privada, e a renúncia também é instituto da ação penal privada. Renúncia no sentido de renunciar ao direito, de perdoar o autor do fato. Esse tipo de instituto é da ação penal privada e não da ação penal pública condicionada à representação. Então, lembrando que a lesão corporal leve, nos termos do artigo 88 da Lei 9.099, é de ação penal pública condicionada à representação. Só não vai ser na Lei Maria da Penha, porque a gente não pode aplicar a disposição da Lei 9.099. Então, na Lei Maria da Penha, qualquer que seja a lesão corporal, ela é incondicionada. Mas a regra é que ela seja ação penal pública condicionada à representação, por se tratar aqui de uma lesão corporal leve. Então, a gente já eliminou institutos de ação penal privada. Outra coisa que a nossa questão fala é sobre a audiência preliminar. O que é essa audiência preliminar no Juizado Especial Criminal? É aquela primeira possibilidade do nosso procedimento terminar, seja por um acordo de composição civil dos danos, seja por uma transação penal, que são os 2 institutos que podem ocorrer nessa fase pré-processual, ainda dentro da audiência preliminar. Então, aqui é falado sobre a composição dos danos civis, que não foi realizada, elas não chegaram a um acordo. Lembra que se houvesse um acordo de composição civil dos danos, em que o juiz houvesse feito a homologação desse acordo, acarretaria na renúncia ao direito de representação, porque tem essa previsão no artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099, mas não ocorreu o acordo de composição dos danos civis. Então, nós vamos aqui trabalhar agora o Instituto da Representação e o Instituto da Decadência, porque a decadência, como uma causa de extinção de punibilidade, ela se aplica à representação quando essa representação não é oferecida dentro do prazo legal. Para responder a nossa questão, nós temos uma previsão importante na Lei 9.099, que é o artigo 75. Olha o que ele diz: não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente à vítima a oportunidade dela exercer o direito de representação, que será reduzida a termo. Então, aqui foi feito isso. Não teve a composição dos danos civis, então foi dada à ofendida Aline o direito já de representar nessa audiência. Só que ela ainda não quis. Ela não quis representar nessa audiência que ocorreu 3 meses após o fato lesão corporal leve. Então, nessa audiência, ela não quis representar. E aí a questão, ela indaga muito da gente se essa vítima
perdeu o direito de representar por não ter representado na audiência. Será que ela perdeu? Cuidado, o direito de representação, que é esse prazo decadencial, a previsão do prazo está lá no Código de Processo Penal, não está na Lei 9.099. Então lembra que o prazo para manifestar essa vontade, que é a representação como uma condição específica de procedibilidade na ação penal pública condicionada à representação, diz o artigo 38 do Código de Processo Penal, que é o prazo de 6 meses contados a partir do conhecimento da autoria. Esse é o prazo que a nossa vítima tem. Então, desde o momento que ela soube que a autora da lesão corporal leve era a nossa outra pessoa aqui mencionada no enunciado da questão, a partir desse dia que ela soube quem era a autora, começou a contar 6 meses. Só que veja que o nosso enunciado, ele dá o detalhe que a audiência foi realizada 3 meses após. Então, em tese, a vítima ainda tem o quê? 3 meses, porque passou 3 meses, mas são 6 meses no total. Então, ela ainda tem 3 meses que ela pode pensar se ela quer representar ou não. Então, o fato dela não representar na audiência não significa que decaiu o direito dela de representação, porque o que precisa ser exercido aqui é dentro do prazo estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Penal. Então, até o artigo 75, no parágrafo único, diz: o não oferecimento da representação nessa audiência preliminar não implica na decadência do direito, porque ele pode ser exercido dentro do prazo previsto em lei, que é o artigo 38 do Código de Processo Penal. 6 meses a contar do conhecimento da autoria do fato. Esse é o prazo que a nossa vítima, Aline, tem para representar contra a Maria. Então, a letra A está errada porque não aconteceu a decadência. A letra E é a nossa resposta. Não vai extinguir o feito, porque a representação poderá ser exercida dentro do prazo legal de 6 meses da data em que a vítima soube quem era a autora do crime. Ou seja, de acordo com o artigo 75 da Lei 9.099 e de acordo com o artigo 38 do Código de Processo Penal. A letra D está errada porque fala sobre o oferecimento de acordo de não persecução penal. Mas a primeira análise, quando a gente fala de infrações de menor potencial ofensivo, é, na verdade, verificar a transação penal primeiro, como instituto pré-processual. Se não for cabível a transação penal, aí verifica se cabe o acordo de não persecução penal. Lembra que a transação penal ela é mais específica, ela é só das infrações de menor potencial ofensivo, ela não exige confissão, então ela é mais específica e benéfica do que o acordo de não persecução penal. Então não poderia pular essa análise da transação penal. Então a nossa resposta aqui da questão de número 1 é a letra E.